Agradeço aí o convite de vocês, primeiro de tudo, parabenizar aí a Liga pela organização do evento, bem bacana. Então, é isso aí. Eu fiz, então, a cirurgia geral e urologia na Unicamp, depois eu fiz um fellow de oncologia, cirurgia robótica, no AC Camargo, e aí, talvez por isso também, a gente acabou ficando responsável para falar um pouco da oncologia na urologia. Aqui eu peguei aqui os dados do INCA, de previsão agora para 2020, em que a gente vê que o tumor mais comum no sexo masculino, né, dos tumores sólidos, é o câncer de próstata, tá certo? Depois o próximo mais comum do trato urinário vai ser o de bexiga, e depois o tumor renal. Em mulheres, os urológicos acabam sendo menos frequentes, mas segue a mesma ordem também. Então, eu vou apresentar nessa sequência, começando pelo mais comum, que é o câncer de próstata. É um tumor muito comum, mesmo quem não vai fazer urologia, mesmo quem não vai fazer cirurgia, vai ter algum paciente que teve, que tem, ou que tem sintoma, ou que, enfim, é uma doença muito comum e que a gente precisa ter algum conhecimento dela. Então, é o mais comum em homens. De fatores de risco, a gente precisa entender que a idade, lógico, é o principal fator. Você não vai ter esse diagnóstico em pacientes aí abaixo de 40 anos de idade. Em geral, nós temos o diagnóstico mais comum ali em torno dos 60, 70. Os pacientes que têm uma história familiar ou alguma alteração genética vão ter um pouco mais cedo, ali na casa dos 50 anos, eventualmente um pouco antes. A história familiar é o fator de risco mais importante, aumenta o risco de câncer de próstata em 2 a 3 vezes, tá? E a raça negra, principalmente nos Estados Unidos, que tem um pouco menos de miscigenação, tem, então, também um fator de risco um pouco maior. É muito importante entender que é um tumor de evolução muito lenta. Ele tem variações de risco e de prognóstico dentro dele, que eu vou mostrar, mas boa parte dos tumores de próstata, do câncer de próstata, eles são muito indolentes. Então, ele vai demorar, às vezes, 6, 8 anos para dar algum sintoma, eventualmente vai demorar 15 anos para levar à mortalidade, e a gente tem que levar isso em conta quando a gente está pensando em investigar o paciente. E é por isso que é muito importante investigar os pacientes jovens. Quando a gente fala campanha de prevenção, de conscientização, a gente está focando naquela população na faixa dos 50 anos de idade, 60, porque essas pessoas vão ter um grande benefício de um diagnóstico precoce e de um tratamento. Então, aqui que entra, né, a gente começa Novembro Azul muito em breve, qual é a importância do screening do câncer de próstata, e existe uma certa controvérsia com relação a ele, que eu vou comentar em breve. Como, primeiro de tudo, como é feito esse screening? Esse screening é feito com o exame de PSA, que é dosado sérico, e o exame de toque retal. São testes muito fáceis de fazer, baratos, de baixo custo. Então, isso aqui é uma facilidade para a gente fazer um screening populacional. Então, se fala muito a favor de fazer uma investigação populacional. A segunda coisa que é muito importante é o fato de ser o tumor mais comum e de ser a segunda causa de mortalidade. Se a gente conseguir identificar precocemente, a gente vai conseguir diminuir em boa parte essa mortalidade. Aonde que está um pouco da controvérsia quando se fala em screening? Todo mundo que da área da saúde talvez já tenha ouvido alguma coisa com relação a essa controvérsia, e às vezes as pessoas me perguntam. Então aqui eu mostro para vocês um gráfico à direita, que é tirado do principal livro da urologia, que é o Campbell, mostrando que aqui na década de 90, quando o exame de PSA ficou amplamente disponível, então houve um pico de incidência de câncer de próstata, porque houve diagnóstico de uma grande quantidade de tumores que estavam represados, e depois disso a gente vê que a incidência, né, ficou maior do que era antes, porque isso facilitou o diagnóstico. No entanto, quando a gente olha na tabela da direita, a gente vê que a mortalidade aumentou, afinal você fez mais diagnóstico, e depois a mortalidade diminuiu com o passar dos anos, né, das décadas. No entanto, essa queda é meio parecida com a queda do pulmão. Então, isso aqui deu a impressão de que o screening não fazia muita diferença. E é preciso entender que não só o screening fez diferença, mas também os outros tratamentos. A cirurgia melhorou muito, a quimioterapia, os tratamentos hormonais, tudo isso foi bastante importante. E é importante entender que os pacientes demoram para chegar a óbito, porque é uma doença bastante indolente. Então, a gente vê, por exemplo, esse estudo americano com 75 mil homens, que falou que não tinha diferença na mortalidade. Só que, quando você vai ver o estudo, 44% dos pacientes tinham feito teste de PSA antes de entrar para o estudo. E, então, isso a gente considera como uma contaminação. Teve 52%. Isso significa que no grupo controle,
que não deveria fazer PSA, mais de metade fez PSA em algum momento. Alguns pacientes que deveriam ter feito biópsia não fizeram biópsia. Então, você tem dados que ficam difíceis de considerar, tá certo? Depois a gente pode pegar esse estudo sueco, que é um pouquinho mais recente, que é menor, são só 1.100 homens, mas ele foi randomizado, ele foi feito bem padronizado, ele seguiu por mais tempo também, então 14 anos de seguimento, e ele teve uma contaminação muito menor, teve uma aderência maior à biópsia, ou seja, no final estou mostrando um estudo menor, mas melhor desenhado, melhor controlado. E ele mostrou uma redução de 28% na mortalidade. Talvez a gente tenha na população uma situação que não seja nem um extremo de estudo nem outro, mas a gente talvez esteja mais ou menos no meio, e que seja importante fazer a investigação, o screening. Muito bem, os Estados Unidos, talvez levando em consideração aquele estudo que eu falei, e considerando também os riscos do diagnóstico precoce, porque se você opera pacientes que não precisam ser operados, você está gerando risco para esse paciente, está gerando incontinência, impotência, etc. Então, a um certo momento, a recomendação deles era discutir com o paciente e fazer investigação a depender da escolha do paciente. Em torno dos anos 2010, mais ou menos, 12, eles orientaram não fazer o screening. Quando eles reavaliaram isso, eles observaram que houve um aumento de diagnósticos de casos mais avançados, já com metástase ou doença localmente avançada. E eles retornaram para aquela recomendação anterior, que era de discutir com o paciente riscos e benefícios. Muito bem, isso é lá. E para a gente, o que a gente recomenda? O que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda? Recomenda que o paciente faça uma consulta de orientação. Então, a gente quer que o paciente venha ao médico. Então, a campanha do Novembro Azul é porque as pessoas entendam que existe o câncer de próstata, que é uma doença importante, que é uma doença muito frequente e que mata muita gente, e que a gente poderia diminuir ainda, né, essa mortalidade. Nessa consulta de orientação, a gente pode avaliar fatores de risco, que a gente já conversou, né, história familiar, etc., e explicar ao paciente a vantagem e desvantagem de fazer a investigação. Lógico, hoje a gente faz uma investigação, nem todo paciente com diagnóstico vai ser operado. Talvez ele vai ser operado no melhor momento, talvez ele pode fazer um acompanhamento, que eu vou mostrar para vocês, nos casos de baixo risco. Tem tumores muito indolentes, que não precisam ser operados, eles podem fazer um segmento vigiado. Nesse momento, a gente traz o paciente para consulta também. Então, muitos homens, às vezes têm 60, 70 anos de idade, nunca foi no médico. Ali a possibilidade da gente investigar um diabetes, hipertensão, dislipidemia, fazer orientação de mudança de hábitos, atividade física, etc. Tudo isso aí vai impactar na qualidade de vida daquela pessoa. Então, essa é uma grande importância da campanha, que precisa ser, né, divulgada. Muito bem, vimos que o screening é importante, ele tem o seu benefício do diagnóstico precoce, tem as suas limitações de fazer um excesso de diagnóstico, mas, então, como nós fazemos o diagnóstico? O diagnóstico, como a maioria das neoplasias, é feita com biópsia, tá certo? E quando nós indicamos a biópsia ao paciente? Toda vez que eu tiver um toque alterado. Então, se eu tenho um nódulo no toque, isso é igual a biópsia, na vida e na prova. Tá certo? Então, prova de residência, prova de título, toque alterado, nódulo é igual a biópsia. A elevação do PSA também é uma indicação de biópsia. Em geral, uma elevação acima de 4 é uma indicação de biópsia, tá? Normalmente, entre 2,5 e 4, nós já vamos ficar de olho e, geralmente, vamos indicar biópsia também, porque existe uma boa porcentagem de pacientes que, eventualmente, podem ter o tumor. Então, para essa população, a gente faz o que a gente chama de refinamentos do PSA. Então, a gente observa elevação anual maior do que 0,75, ou uma relação entre PSA total e PSA livre menor do que 12%, ou se eu tenho uma massa de PSA muito elevada para o tamanho da próstata, que é o chamado densidade, uma densidade maior do que 15%. Tá? Então, isso aí tudo me faz sugerir a indicação da biópsia de próstata. Muito bem, como que a gente faz o estadiamento? Como que eu classifico o risco desse câncer de próstata? Então, a biópsia é classificada, essa classificação específica, que é uma classificação histológica, que é a classificação de Gleason. Ela vai avaliar, então, a alteração na arquitetura das glândulas da próstata, e ela vai dar para a gente essa variação de 1 a 5, e vai dar uma nota que é a somatória dos dois padrões mais comuns. Então, se eu tenho padrão só 3, eu vou ter um Gleason 6. Se eu tenho um padrão 4, 3 e 4, a primeira nota vai ser aquele mais comum. Então, quanto maior a nota, maior o risco. Então, se eu tenho uma nota 3 mais 4, eu tenho um risco maior. Se a nota for 4 mais 3, esse risco é ainda maior, porque está me dizendo que a maioria do tumor já tem nota 4. Então, assim, a gente faz uma classificação, que é a classificação internacional de patologia,
do trato urinário, que vai de 1 a 5, sendo 1 aquele paciente de bom prognóstico e 5 o paciente de mau prognóstico, né, de reservado, de doença mais agressiva, e aqui, então, os correspondentes no score de Gleason. O paciente de bom prognóstico é o paciente que tem um Gleason 3+3, que tem um PSA menor que 10, que não tem toque na próstata, o toque é normal, tá certo? Então, esse é o paciente de melhor prognóstico. Enquanto o paciente de um prognóstico reservado é aquele que tem um PSA elevado e com Gleason acima de 9, certo? Isso vai ser importante, esse estadiamento, para guiar o nosso tratamento, tá certo? O tratamento ele pode ser cirúrgico, tanto por laparoscopia, como eu estou vendo aqui em cima, quanto por cirurgia robótica. Ele pode ser também por radioterapia, e em termos de mortalidade a longo prazo, eles são bastante semelhantes, os dois tratamentos, tá certo? E, para alguns casos bem específicos de tumores de muito baixo risco, nós podemos fazer o segmento vigiado. Então, são aqueles pacientes que têm Gleason 3+3, que estavam incluídos no baixo risco, com o PSA menor do que 10, e que na biópsia tem até 2 fragmentos. Então, no máximo 2 fragmentos, com no máximo 50% de acometimento de cada fragmento. Então, isso aqui é uma doença bem pequena, de muito baixo risco. Esse paciente ele pode ser acompanhado no segmento vigiado. É um tipo bem particular de segmento, bem específico, no qual nós vamos fazer uma ressonância magnética para o paciente para confirmar o tamanho da lesão, tá certo? Normalmente a gente vai acompanhar pacientes com lesões pequenas, de até meio centímetro, tá? Nós vamos acompanhar ele com PSA de 3 em 3 meses, tá certo? E nós vamos fazer uma biópsia confirmatória em 1 ano. Se essa biópsia tiver uma progressão para um Gleason 4, né, um Gleason 7, ou uma subida de PSA, ou aumento da lesão, aí então nós vamos partir para o tratamento mais definitivo, digamos, com cirurgia ou radioterapia. As grandes séries mostram que os pacientes, 1/3 dos pacientes em segmento acabam progredindo para outro tratamento, seja por desejo do paciente, seja por progressão da doença. Mas eles não têm progressão da doença em termos que impacte em sobrevida ou em metástase, etc. Então, o segmento vigiado é absolutamente seguro, é uma ótima opção de tratamento, principalmente para a gente evitar a morbidade do tratamento cirúrgico e da radioterapia no paciente jovem, tá certo? Com relação à radioterapia e à cirurgia, eu comentei que os dois têm a sobrevida a longo prazo muito semelhante. A radioterapia acaba sendo uma escolha principal para os pacientes que têm mais comorbidades, aquele paciente que já teve aí um infarto, derrame, tem uma função pulmonar ruim, uma função cardíaca ruim, e que talvez não aguente tão bem a cirurgia, tá certo? E talvez também porque o paciente com um pouco mais de idade talvez não sofra tanto com as complicações a longo prazo da radioterapia. A radioterapia vai fazer alteração da bexiga, então vai fazer uma cistite actínica, que pode causar hematúria, dor vesical, disúria, fístula urinária, da mesma forma, retite actínica com sangramento retal. A taxa dessa incidência não é muito elevada, varia nas séries 3%, 5%, mas é importante, acontece, tende a acontecer de forma tardia, 5, 10 anos após o procedimento. Então, para os pacientes mais idosos, isso não vai aparecer tanto. No entanto, aquele paciente de 50 anos faz radioterapia, ele talvez tenha mais problema, tá certo? Além disso, a radioterapia vai funcionar muito bem para o paciente de baixo risco. No entanto, o paciente de risco moderado a alto, ela vai precisar ser complementada com hormonioterapia. Então, para esses pacientes, a cirurgia talvez seja melhor, porque com a cirurgia eu tenho uma chance de retirar a próstata inteira e talvez não precisar de fazer nenhum tratamento adjuvante, tá certo? A cirurgia teve grandes avanços, então eu estava mostrando ali uma cirurgia robótica, a cirurgia por vídeo e por robô assistida, ela tem menor sangramento do que aberta, menor tempo de recuperação, menos tempo de afastamento do trabalho, menos dor. Então, assim, uma cirurgia que gera uma morbidade menor do que no passado. Também a radioterapia avançou, diminuindo o índice de complicações, mas a cirurgia avançou muito. Aqui eu mostro um robô, um Da Vinci XI, que a gente tem aqui no Vera, docando para fazer uma cirurgia de próstata. Então, aqui a gente vai aproximar ele do paciente, ele tem essa possibilidade de rotação, né, da plataforma, de forma que ele pode entrar pela lateral do paciente e ser posicionado. Então, aqui chegando com o robô. Então, assim, a cirurgia tem um grande avanço,
então a gente acaba reservando ela para os casos, acaba sendo a preferência nos casos de doença um pouco mais avançada, mais agressiva, e para os pacientes mais jovens. Aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo da cirurgia. Então, aqui a gente está abrindo a transição da próstata com a bexiga. Então, o pé do paciente está para cima, tá? E a cabeça do paciente está aqui para trás, tá bom? Nós estamos na barriga do paciente. A gente abriu aqui a bexiga e está vendo a sonda vesical, tá? Muito bem. Aqui a gente usa o terceiro braço do robô para segurar a sonda. Então, essa é uma facilidade da cirurgia robótica, tem um braço a mais que facilita a gente a apresentar. Outra facilidade agora, você vê que tem amplitude de movimento, consegue virar a pinça lá dentro para dissecar a banda. Aqui a gente já está com a próstata levantada, soltou a banda vascular embaixo da próstata. Agora nós vamos soltar aqui a lateral esquerda da próstata. Tá? Então, muito em breve a gente vai ver ali um branquinho, que é a lateral da próstata, e a gente consegue fazer uma cirurgia que está indo bem na fáscia, na cápsula da próstata, e a gente, então, dessa forma, preserva o máximo possível. Tudo que vocês estão vendo para a esquerda ali vai ficar preservado. Aqui agora nós estamos do lado direito da próstata, e para cima aqui, esse branco é o lobo da próstata. E tudo aqui para baixo, que está com esses clipes, é pedículo vascular. Logo abaixo desse pedículo vascular estão os nervos que vão ser importantes tanto para a continência quanto para a potência sexual. Então, dessa forma, a gente faz uma cirurgia que preserva o máximo possível. A gente está tirando a próstata muito rente à sua cápsula, né, uma técnica que a gente chama de interfacial, que é muito usada em muitos lugares, é a mais usada lá na C. Camargo, foi a técnica que eu aprendi, e a gente consegue, então, preservar muito ao redor da próstata. Vocês vão ver que no final fica só o buraquinho da próstata retirada e todo o tecido ao redor, a face endopélvica, tudo preservado. Aqui está a próstata já toda dissecada, e lá na frente a gente está vendo ela presa só pela uretra. Agora a gente vai abrir a uretra com a tesoura, vocês estão vendo ali a sonda agora, que a gente está puxando, e agora então é só terminar de soltar a próstata da uretra, com cuidado, porque nesse momento ela está muito próxima ao reto, então é muito cuidado para não ter lesão de reto. Pronto, próstata retirada. O próximo momento é a linfadenectomia, que eu retirei aqui dessa cirurgia, tá certo? Que ela está indicada para os tumores de moderado e alto risco, tá? E, na sequência, a anastomose, então, da bexiga na uretra. Então, aqui mostrando, passando o ponto na uretra, aqui passando o próximo ponto na bexiga, e vocês conseguem ver, obviamente, que o robô tem uma amplitude de movimentos muito grande, ele realmente simula o movimento da mão, então você pega no console, faz exatamente o movimento de rotação da mão, é exatamente o movimento que ele vai fazer ali na pinça, e isso aí facilita muito trabalhar como se você estivesse dentro da próstata do paciente, dentro ali da pelve, operando ali dentro com a sua mão. Isso aí facilita muito e melhora muito aí o tratamento. Esse é um paciente que eu operei 2 meses atrás, ele retirou a sonda com 1 semana e ele ficou super bem, usou absorvente por algumas semanas, tinha alguma perda quando ele levantava muito rápido, mas atualmente ele já não usa mais absorvente, ele não tem perda nenhuma mais,